Amém? Nós estamos também ao vivo agora pelo Facebook, mas você que já nos ouve aí pela programação da rádio, fique à vontade também. Você não olha pra cá não, só... Vamos ler então? Que diz assim: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia e nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus e nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de lhe fazer justiça, para que enfim não volte e me importune. E disse o Senhor: ouvi o que diz o juiz, o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos depressa, que lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Irmãos, particularmente eu gosto muito dessa palavra. Por quê? Porque aqui ela nos traz ensinamentos do nosso dever de orar sem esmorecer, sem perder a nossa fé. Então, o Senhor Jesus ali, ele estava querendo passar para os seus discípulos esse dever. Porque até a vinda dele retornar, né? Nós iremos passar por momentos difíceis, dificultosos, né? E nós temos que estar em constante oração, sem esmorecer a nossa fé. E em tudo que venhamos fazer também, nós temos que estar em oração, irmãos, porque a oração, ele é o segredo da nossa vitória. Até para que venhamos alcançar, né, a nossa vitória, a gente tem que estar em constante oração. E aqui o Senhor, ele vai ensinar aos seus discípulos que havia nessa cidade um certo juiz, que ele não temia Deus, que ele muito menos se preocupava com alguma causa dessa viúva. E havia essa viúva também nessa cidade, a qual ela precisava que esse juiz julgasse a sua causa. E essa viúva, ela insistia constantemente a esse juiz para que ele viesse julgar essa causa, a causa dela. E aí, de tanto que ela insistiu, irmãos, aquele juiz julgou a causa dela. Mas ele pensou que ele iria julgar para que ela não viesse mais importunar ele, incomodar ele mais com essa situação. E aí o Senhor, ele nos atenta essa palavra. Se até esse juiz que é iníquo, não teme a Deus, né, não se importava com a causa dela, ele estava julgando para que ela não viesse incomodar ele. Então o Senhor, ele nos atenta. Se até esse juiz, de tanto que essa mulher, ela insistiu,
ela obteve a resposta que era a sua causa julgada, quanto mais o nosso Deus, que Ele é poderoso, que Ele é fiel, que Ele é justo, né? Para julgar a minha causa e a tua causa. Mas, missionário, o que você quer nos dizer com essa palavra no dia de hoje, nesse domingo? É que todos nós, irmãos, nós temos uma causa. Todos nós temos um propósito. E tem coisas que nós entregamos na mão de Deus, nós oramos, intercedemos, mas às vezes nós queremos que a resposta de Deus ela venha de imediato. E Deus ele nos mostra aqui diante dessa palavra que a nossa parte é orar, crer, confiar e não deixar a nossa fé esmorecer. Porque no momento certo, na hora certa, Ele realiza, né, os propósitos dele na nossa vida. Então, de repente você hoje está aí ligadinho conosco nessa programação, está orando por alguma causa, tem algum propósito já projetado diante do seu coração, mas você ainda não obteve resposta da parte do Senhor. Eu quero te dizer, já nessa tarde, que o Senhor, Ele é fiel para cumprir todos os seus propósitos, né? É um motivo de muita alegria, porque eu, você e todas essas pessoas que estão envolvidas aqui diante dessa rádio, diante dessa programação, nós somos a resposta da oração de alguém. Nós somos a resposta do clamor de alguém que orou por mim, por você, para que hoje nós viemos estar aqui falando do amor de Deus, né? E eu acredito, e sempre vou acreditar, irmãos, que Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que Ele tem nos preparado, tem nos prometido. E aí, essa palavra, ela me leva lá no começo da nossa caminhada, né? Que nós entramos para a presença do Senhor, nós trilhamos, né, um propósito na presença de Deus. E o Senhor, Ele tem realizado, irmãos. É fácil? Não é fácil. É difícil? É. Mas o Senhor, Ele nos fortalece. E daí, eu quero contar aqui para você um testemunho, porque a melhor coisa, irmãos, é a gente falar do que o Senhor ele já fez na nossa vida. Porque tudo que nós passamos diante da nossa caminhada, da nossa trajetória, são propósitos que o Senhor ele nos permite, e são coisas que o Senhor nos permite passar, e experiências, para a gente ter experiência, para poder contar para você que está aí do outro lado nos ouvindo ou nos assistindo, do que o Senhor fez. Porque aqui na palavra de Deus, são pessoas que viveu esse momento com Deus, né? A experiência deles. Só que o nosso Deus, ele não mudou, ele continua sendo o mesmo. Ele operou ontem, ele opera hoje, ele vai operar amanhã. E hoje é nós que estamos aqui, amanhã pode ser outras pessoas que irão estar aqui contando as maravilhas e os feitos do Senhor sobre a sua vida. Então, a melhor pregação é essa, é aquilo que o Senhor ele já fez na tua vida. É o milagre que Ele operou diante da tua história, da tua vida. E na minha vida não foi diferente, irmãos. Se hoje eu estou aqui, se hoje eu cheguei até aqui, é porque eu sou a resposta da oração de alguém.
você é a resposta da oração de alguém. E logo quando eu entrei para a presença do Senhor, o Senhor, Ele fez as suas maravilhas sobre a minha vida. E aí chegou, né, o momento da qual conheci o meu esposo, como todos aqui já está um pouco conhecendo, né, a história dele, que ele vem contando do que Deus fez sobre a vida dele. E nós passamos por esse processo, irmãos. O processo a qual o pastor Paulo precisou passar pela libertação dele. E eu posso dizer para os irmãos que não foi fácil, foi uma luta constante, uma luta diária. E aí é onde a gente se enquadra nessa palavra. O Senhor, Ele fez a promessa, nós tomamos posse da promessa, mas aí também nós tivemos que acreditar e crer que o Senhor, Ele ia fazer, mas fazer não no tempo da missionária, não no tempo do pastor, não no tempo de algum outro irmão, não, no tempo dele. E ali foi uma luta constante, nós tivemos que orar, interceder, sem perder a nossa fé. E aqui na vida dessa mulher foi a mesma coisa. Ela precisava que a sua causa fosse julgada por aquele homem. Então ela não descansou, todo dia ela batia na sua porta, todo dia ela ia lá. Olha, julga a minha causa, eu preciso que o Senhor julgue a minha causa contra os meus adversários. E quantas são as vezes que nós oramos também ao Senhor, Senhor, entra com providência, Pai, salva, liberta, cura. E o Senhor, Ele nos ensina com essa palavra, que o segredo é orar sem esmorecer, sem perder a nossa fé. E aí hoje eu posso, né, contar das maravilhas que o Senhor fez. O Senhor operou, o Senhor ouviu, o Senhor realizou, o Senhor ouviu a oração, porque foi muitas pessoas orando, intercedendo pela vida dele, né? E ali aquela libertação acontecendo diariamente, quando a gente pensava que Deus já estava trabalhando, que ia dar tudo certo, aí a reviravolta voltava, e aí a gente achava, pronto, Deus não está ouvindo as nossas orações, porque quanto mais a gente ora, mais as coisas acontecem ao contrário, tá? Porque isso é normal, irmãos. A gente está orando por alguma causa, por alguma situação, e a gente pensar que vai melhorar, mas na verdade está piorando. Mas isso aí é para que você venha perder o foco e desistir de orar. Quando você ora e pensa que está tudo perdido, que nada está acontecendo, aí é que você tem que ter mais força para continuar orando, perseverando e lutando. Por quê? Porque quando a gente pensa que está tudo perdido, é onde Deus entra, chega, faz, realiza e mostra que Ele é fiel na tua vida. E foi assim, nesse processo de libertação, foi nesse processo que nós passamos junto, né, ali, e o Senhor, Ele fez uma promessa, Ele prometeu, e não foi fácil, não foi meses, não foi dias, foi anos, irmãos, a gente orando, usando a nossa fé. O pastor Paulo já contou aqui, o bispo, ele subia com a camisa dele ao monte. O azeite, irmãos, o azeite que a gente pegava na igreja, eu usava a fé, aquilo tudo que eu achava que podia ajudar no processo de libertação, a comida dele, eu colocava óleo ungido, que era o azeite ungido, a roupa dele ia para o monte, a foto dele era representada, sabe essa mesa que você vê numa mesa de oração, nos cultos, na oração? Então, essa mesa ali, geralmente as pessoas não dão nada, né, pastor, ali por aquela mesa, onde tem a cestinha ali, que tem os pedidos de oração, que tem as fotos. Então, a foto dele tinha ali, os pedidos de oração era ali diante daquela cesta, daquela mesa, tudo que a gente podia fazer para poder exercer
a fé que estava sendo ensinada pra gente, a gente fazia. Aonde alguém falava assim, olha, irmã, leva a peça de roupa, olha, pega o óleo ungido, bota na comida dele, ora ele dormindo. A gente fazia, irmão. E hoje a gente pode ver as maravilhas, os feitos que o Senhor tem feito diante da vida dele, da minha vida, da vida da minha família. E a importância de você crer, de você orar, de você depositar sua confiança, porque o nosso Deus, ele não faz acepção de pessoa. Se ele fez na minha vida, se ele fez na vida do pastor, se ele fez na vida de vocês que está aí, que está conosco já ali, a pastora Lucinéia, que tem um grande testemunho também de vitória do que Deus fez, a Ana Luísa, que está aí no processo de libertação, e a gente tem feito, a gente já tem visto o processo, as maravilhas que Deus tem feito diante da vida dela e vai fazer na vida sua, que também está ouvindo e crendo, porque tudo vai da gente crer, irmãos. A gente aqui está sendo um canal de bênção para a tua vida, te passando o segredo. E qual é esse segredo? A perseverança, é orar, é continuar crendo que Deus pode fazer. E nessa tarde, o Senhor já pergunta para mim, para você, qual é a tua causa impossível? O que tem feito você orar dia e noite e que você ainda não obteve resposta? Então, assim, o Senhor, ele é fiel para cumprir. Nós estamos aqui, nós estamos lendo a palavra, nós estamos contando testemunho, mas através aqui da nossa vinda, dessa palavra, o Senhor, ele tem poder, irmãos, de libertar, de ir lá diante daquele cativeiro, resgatar o teu parente que está preso nas drogas. Enquanto a gente está aqui falando do amor de Deus, das maravilhas que ele fez, ele tem poder de entrar agora dentro desse hospital, dentro desse leito e curar essa pessoa que está enferma, a qual você tem orado, que você tem clamado. O Senhor, ele tem poder de ressuscitar aquele que está morto. O Senhor, ele tem poder de realizar os seus sonhos, os seus projetos. Porque às vezes, irmãos, a gente até quer desistir, porque o Senhor está demorando a nos responder. Porque achamos que ele não está ouvindo a nossa oração. Deus. A gente desanima. Quem disser que já não desanimou na sua caminhada, que já não pensou em desistir. Eu, missionária Valéria, quantas vezes pensei em desistir, quantas vezes falei com Deus, Senhor, não vou orar mais não, porque quanto mais a gente ora, mais as coisas ruins acontecem. Aí foi onde ele palestrou. Minha filha, o que eu faço hoje você não vai entender. O seu dever é só orar, é só confiar. E o segredo está aí. Quanto mais você ora, mais eu trabalho, mais eu faço, mais você só vai obter a resposta no meu tempo. Na hora que eu determinar. Os propósitos de Deus se cumprem na nossa vida, irmãos. Não é para que eu ou você venhamos se gloriar que Deus fez, não. Os propósitos de Deus, eles se cumprem na nossa vida para que o nome dele venha a ser glorificado, para que as pessoas venham saber o tamanho do Deus que você serve, do Deus que você prega, do Deus que você fala diariamente, da palavra, do que ele já fez sobre a sua vida. O nosso Deus, ele é grande, irmãos. Se a gente pudesse contemplar as maravilhas que ele tem feito na nossa vida, até para a gente hoje estar aqui, o Senhor, ele foi fiel. Você sabia que até para você acordar diante da sua cama, abrir os seus olhos, o Senhor, ele foi fiel na sua vida. E isso já é um grande motivo para que venhamos glorificar a sua fidelidade. Hoje, eu posso glorificar a Deus porque o Senhor, ele fez milagre na vida do meu esposo. Ele é a resposta da oração de muitas pessoas. E é por isso que
em tudo que ele vem fazer, em tudo que ele faz, nós apoiamos, nós damos força, nós chegamos a ser até chato, sabe, irmãos? Porque a gente sabe de onde foi que Deus tirou, a gente sabe como é que foi o processo, a gente sabe como que o Senhor trabalhou, como que o Senhor tirou cada carrapicho, como o Senhor moldou cada detalhe. Então, da mesma forma que o Senhor ele fez, pode fazer na tua também. Sabe essa causa aí que você acha que já está esquecida pelo Senhor? Então, é nessa área aí que o Senhor vai trabalhar, porque cada área o Senhor ele trabalha de uma forma diferente na nossa vida. A minha área, o Senhor ele restaurou a família, o Senhor ele restaurou o meu esposo, ele fez dele uma nova criatura, ele fez da minha vida uma nova criatura, irmãos. E ele pode fazer na tua também. Eu estou aqui hoje para te convencer que não há outro caminho, que não há outro Deus que pode fazer o que ele fez na nossa vida. Eu e meu esposo, recentemente agora, foi ano passado, né? Vai fazer um ano, né, que nós passamos agora em dezembro pelo processo dessa tal de... Nós fomos convidados, né, irmãos, pela essa Covid aí. E foi uma coisa tremenda que Deus fez. Porque nós jamais imaginaríamos que ia passar por isso, porque nós tomávamos todos os cuidados. A gente consegue ser até chato em questão disso. E mesmo assim, essa Covid, ela bateu na nossa porta. E recentemente ali, né, pastor, nós tivemos na nossa consulta de rotina ali. Eu tô entrando nesse assunto, irmão, só para você entender do cuidado que Deus ele tem para minha vida e para tua vida, dos milagres que ele realiza. Porque pela ótica humana, essa Covid era para ter nos matado, irmãos. Como aconteceu diversas vezes que nós recebemos notícias que pessoas perderam a sua vida por causa dessa enfermidade. E ali o Senhor, ele permitiu que eu e o meu esposo passássemos por isso, mas que nós não viéssemos perder a vida. E quando nós estivemos ali, diante da nossa consulta de rotina com o nosso médico, ele pôde ali nos dar os parabéns, porque nós conseguimos vencer. Mas na verdade não é nós que devemos, né, pastor, receber os parabéns, e sim o nosso Deus, porque foi Ele que cuidou da nossa vida. Foi Ele que zelou cada noite que a gente passou mal. Foi Ele que nos acompanhou quando tivemos que ir para a emergência com falta de ar. E ali foi Ele que passou cada momento, cada detalhe da nossa vida diante daquele momento, daquela enfermidade. E ali, quando nós pegamos o resultado daquele exame, nós fomos até ela falando, não, deu negativo, que não sei o quê. E aí, nós levamos pro nosso médico, ele falou assim, não senhor, vocês estão com Covid. Vocês estão com Covid, está bem declarado aqui que está com Covid. A gente até guarda esse exame que a gente tem, porque foi muito tremendo, irmãos, muito tremendo. E nesse processo, a gente entrou dentro dessa palavra aqui, por isso que a gente gosta muito dessa palavra. Porque, olha, se a gente já orava no momento de Covid, a gente orou mais ainda. Se a gente já confiava no momento de Covid, a gente confiou mais ainda. Porque até televisão lá em casa a gente deixou de assistir. Porque falava de morte todo dia, era todo dia falando nesse assunto, e a gente estava passando por aquele processo. Longe de tudo, longe de todos, até o nosso filho teve que sair da nossa casa para poder não ser contaminado também. E aí
Fizemos todos os procedimentos ali que os médicos pediram para a gente fazer. Fizemos a nossa parte e continuamos orando, confiando. Todos os dias, todas as horas, quando a gente fechava os nossos olhos, o Senhor nos dá vida, nos dá fôlego. Se o Senhor ainda tem obra a realizar na nossa vida, nos cura, nos livra desse vírus, nos livra, Pai. E ali o Senhor, Ele foi trabalhando cada dia, o Senhor foi fazendo cada dia. E hoje eu entendo que nós passamos por isso, porque a gente tem que ter algo para contar, para passar para vocês. O nosso testemunho, ele não pode ser só o mesmo. O Senhor, Ele renova os nossos testemunhos diariamente, irmãos. A gente não pode ficar só em um testemunho, não. O Senhor tem tantas coisas para fazer na minha vida e na tua vida. Tem tantas pessoas precisando de uma palavra de confiança, de fé, de que tudo vai dar certo. Nós já vivemos num mundo que a gente está vendo que é daí para pior. Então a gente tem que vir com palavras que vai edificar a sua fé, de que vai aumentar a sua fé, a sua crença no nosso Deus. E ali o médico, para mim, ele falou assim: olha, todos os medicamentos que eu posso passar para você, eu já estou entrando com esses medicamentos para você. Agora é você ir para casa, confiar que Deus pode fazer, porque você é uma paciente que está acima do peso, que você está diabética, que você está hipertensa, né? Então, todos esses fatores aglomeram para você não resistir, sair como vencedora dessa Covid. Então aí é onde, irmãos, quando os médicos acham que você não vai sobreviver, que você não vai conseguir, que o seu caso já está perdido, é aonde a parte do Senhor começa a entrar e fazer um milagre na tua vida. Porque enquanto os médicos tá dando jeitinho, tá fazendo, Ele vai deixar fazer, mas quando eles, a partir do momento que eles falam assim, ó, não tem mais jeito, igual falavam, né, pastor? Esquece Paulo Roberto, porque Paulo Roberto não tem mais jeito, não. É verdade. Vai ficar orando, perdendo as suas noites em claro. Vai perder suas noites em claro, vai deixar de viver. Porque você está orando, você ora e nada acontece. Você faz e nada acontece. E se a gente tivesse desistido? Hoje, de repente, ele não estaria aqui. E se nós dois tivéssemos desistido de fazer a nossa parte e confiar em Deus, hoje a gente também poderia não estar aqui. Esse vírus poderia ter tomado tudo e a gente ter sido mais um. Mas o Senhor, Ele foi fiel. O Senhor, Ele ouviu a nossa oração. O Senhor, Ele ouviu o nosso clamor. O Senhor, Ele ouviu a nossa súplica. E Ele tem poder para ouvir a sua também. Então, nessa tarde, irmãos, eu quero dizer para você, independente qual seja a sua causa, qual seja o seu problema, qual seja a sua adversidade, a sua dificuldade, entrega na mão do Senhor, continua orando. Hoje eu posso dizer que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Hoje o Senhor, Ele habita no meu lar. Hoje o Senhor, Ele fez grandes coisas, mas não porque eu sou merecedora, não porque o pastor Paulo é merecedor, mas sim porque os propósitos de Deus tinham que se cumprir na nossa vida. E a nossa fé é a gente crer. Qual foi a promessa que Deus fez para você? Foi libertar o teu parente das drogas? Qual foi a promessa? É de você e a sua casa servir ao Senhor? Qual foi a promessa? Foi o Senhor enganar os médicos e eles falarem que nem sabe como que isso aconteceu, que você foi curada? Porque o Senhor, Ele tem poder para fazer isso.
O Senhor, Ele engana até os médicos, irmãos, quando Ele quer nos abençoar. Hoje, nós também podemos glorificar a Deus. A minha mãe vivia com problemas depressivos, que é a doença da tal da doença do século que eles estão dizendo, né, pastor? É a tal da depressão. A depressão, irmãos, para os médicos não tem cura. A depressão, ela tem controle, mas para eles não tem cura. Minha mãe vivia passando por problemas de depressão, de dificuldade, passando cada luta. A minha família que sabe dizer. Eu cresci vendo a minha mãe com esses problemas depressivos. Eu e meus irmãos pequenininhos, minha mãe colocando a gente para a rua, colocando fogo na casa que morávamos de aluguel. Minha mãe com problemas depressivos, tinha época que andava igual andarilha na rua, ficava dias e dias caminhando, quando voltava suja, irreconhecível. Meu pai vivia no mundo da bebedice, da prostituição, das portas de bar. Passamos um processo, irmãos, mas a gente nunca deixou de orar, nunca deixamos de acreditar que o Senhor disse que ia trocar o coração de pedra por um de carne. O Senhor tinha prometido que toda a enfermidade Ele ia curar, que ia libertar. E hoje nós podemos agradecer ao Senhor por todos os feitos que Ele tem feito. Hoje a minha mãe está vivendo em paz com meu pai. Hoje o meu pai é um esposo cuidador, coisa que ele não era. Porque, irmãos, só Deus é que pode transformar o leão em um gatinho. Porque hoje a minha mãe está vivendo a vida dela, está podendo desfrutar ali das coisas que Deus tem reservado para ela. Ainda falta, mas o maior milagre Ele já fez. Então, eu não sei qual é o teu tipo de problema, o que você vive dentro da sua casa, com seus filhos, com seu marido, com a sua vizinhança, mas de uma coisa eu sei, que se Ele te prometeu, Ele vai fazer. Hoje nós estamos numa luta constante sobre a vida do meu irmão, né, que está aí nesse mundo do vício, nesse mundo das drogas, mas nós estamos ali, orando. Cada notícia que a gente tem, seu irmão está de mal a pior. Quanto mais a gente fala, mais ele faz. Mas eu não vou desistir não, vou continuar orando, vou continuar intercedendo, porque Deus é Deus de milagre, porque se fez na vida do meu esposo, vai fazendo dele também, e amanhã não vai ser eu que vou estar aqui falando do amor de Deus, não, vai ser ele que vai estar pregando para outras pessoas que estão passando pela mesma situação que passou. Porque um dia nós é que éramos ouvintes da palavra do Senhor, hoje somos nós que estamos sendo um canal de bênçãos para as pessoas que estão agora, nesse momento, passando por algum tipo de dificuldade, por algum tipo de problema, e que às vezes se encontra com as suas duas mãos atadas, sem saber o que fazer. Porque quanto mais age, piora. Quanto mais fala, faz. Mas não desiste. Continua fazendo. Quando meu esposo passava por aqueles processos lá que saía, passava um dia, 2 dias fora, recebia seus pagamentos, quando voltava sem um tostão nenhum. E a minha sogra sempre dizia assim, continua na mesma posição que você tá. Ele saiu, mas quando ele chegar, deixa a roupa lavada, deixa a roupa passada, deixa a comida pronta, deixa a casa arrumada. Faz de conta que você não está esquentando.
Porque quanto mais a gente fica se demonstrando que está preocupado, é porque aí é que vai fazer. Quando você não demonstra, faz a sua parte, continua, fica na vigilância, na oração e crendo, deixa que o Senhor vai fazer. Porque, irmãos, às vezes o cuidado demais, a gente atrapalha o agir de Deus sobre a vida dessa pessoa. Se uma vez nós apresentamos a causa ao Senhor e apresentamos a Ele, Senhor, toma, faz da maneira que o Senhor deseja e quer, já entregamos, irmãos. Agora é só confiar e deixar que Deus vai fazer. Eu hoje aqui estou falando para pessoas que precisam de uma injeção de ânimo para continuar perseverando e crendo nas promessas de Deus que Ele vai fazer. Ai, irmã, mas eu já sou realizada, Deus já fez tudo que tinha que fazer na minha vida, só estou aguardando a volta de Jesus. Amém! Mas você sabe que até para você aguardar a volta de Jesus, você tem que perseverar? Porque os dias já são maus. É muito sofrimento, irmãos, que nós temos visto. Se a gente for olhar ao nosso redor, tem gente, muito passando por cada coisa que a gente nem imagina, irmãos. Até para isso a gente tem, até para guardar a volta de Jesus, a gente tem que perseverar na oração, na fé, sem esmorecer, porque o inimigo, ele tenta roubar a nossa salvação todo tempo e todo instante. Todos os dias nós temos que ir à frente, lutar contra o leão, contra o gigante sobre as nossas vidas, porque ele quer nos tirar da presença do Senhor. Ele não quer que eu e você alcançamos a promessa, para que nós venhamos perder o nosso lugar naquele grande dia. Então até para isso a gente precisa confiar. Confia, não desiste não, por mais que seja a sua fé esteja bem fraquinha, já não aguentando mais. Deus, ele pode te surpreender hoje. Deus, ele pode fazer hoje. Mas se ele não fizer hoje também, confia que amanhã ele vai poder fazer. Aquela mulher, de tanto que ela insistiu, insistiu, aquele homem achou que ia julgar a causa dela, para que ela não viesse mais incomodar ele. Ele julgou. Até aquele juiz que era injusto julgou a causa dela. Quanto mais o nosso Deus, que é fiel, poderoso, justo, fiel, não abandona os seus, está conosco em todos os momentos, porque às vezes nós somos infiéis com Ele, mas Ele se permanece fiel conosco. E Ele faz, porque hoje nós estamos aqui, falando do amor dEle, do que Ele fez, do que ainda tem muitas coisas a ser realizadas sobre a nossa vida, mas nós estamos confiando, crendo que Deus, uma hora Ele vai fazer. O nosso dever agora é só continuar a nossa jornada, continuar caminhando, falando do amor dEle, que Ele vai fazer. Tem, um bocado de gente ainda, né, pastor? Da nossa família para se converter. Tem um bocado ainda, de vizinhos que não acreditam no Deus que a gente serve. Tem um bocado de gente que está ali, dentro de um leito de hospital, até abandonado mesmo pelos seus familiares, porque não querem ter trabalho, esperando uma palavra minha, uma palavra sua. Tem um bocado de gente lá na Cracolândia esperando o teu abraço, o meu abraço. É comigo e contigo que Deus conta. Quando a gente pensa que já está fazendo muita coisa para Deus, a gente ainda não fez nada, irmãos. Nada, porque todo dia
Todo dia morre gente sem ao menos ter ouvido que Jesus te ama. É comigo e com você que Ele conta. Sabe os nossos problemas, as nossas dificuldades? Vamos deixar na mão de Deus. Conforme a gente vai fazendo a obra, conforme a gente vai fazendo o querer de Deus, Deus ele vai colocando tudo nos seus devidos lugares. Porque Deus ele não dispensa ninguém, né, pastor? De mão vazia. Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais. A gente pede algo aqui ao Senhor agora, mas Ele ainda fala assim: poxa, minha filha está pedindo isso, mas mal ela sabe que, olha, o que eu tenho preparado para ela é muito maior do que ela tem me pedido. Por isso que as coisas não acontecem no meu tempo e no seu tempo, irmãos. É Deus. Porque às vezes a gente nem a gente mesmo sabe pedir. Mas o Senhor, Ele sabe exatamente o que eu e você precisamos. E a maneira que precisamos, a grandeza que precisamos. E é por isso que a gente tem que passar. Para a gente alcançar algo da parte de Deus, a gente tem que atravessar as etapas. A gente tem que passar por esses processos, né? Que diz que a gente tem que passar por esses tipos de processo. Tá pensando que receber vitória é fácil, né? Não, irmãos. Ó, a gente tem que, lutar, suar muito. Mas também quando a gente alcança, aonde a gente alcança, o sorriso vai de orelha a orelha, né, pastor? E aí, a gente diz assim, valeu a pena. Como o louvor que a Ana Luísa pediu, né? Vai valer a pena, valeu a pena. Todo o processo que eu passei, todo o processo que o pastor passou, hoje a gente pode dizer que valeu a pena. Mas quando a gente estava no processo, a gente queria até, olhar para trás, desistir. Mas o Senhor, Ele não permitiu, irmão. Sabe por quê? Porque na nossa caminhada, Deus sempre enviava alguém para nos fortalecer. E é isso que a gente está fazendo aqui hoje. Glória. É uma palavra diferente, de repente você estava esperando um outro tipo de palavra. Mas a palavra que o Senhor colocou no meu coração no dia de hoje foi palavra de encorajamento, né? De força, de fé. Porque os dias já são maus. E tem dia que a gente não quer nem levantar da nossa cama. Tem dia que a gente não quer nem ouvir ninguém falar. E hoje Deus escolheu esse dia para te dizer que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Glória a Deus. Deus, Ele te trouxe hoje aqui nessa live, nessa programação, para te dizer que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Ele te trouxe hoje aqui nessa tarde para te dizer que Ele é a sua força, que Ele é o seu escudo, a sua proteção, que o inimigo ele pode até tentar se levantar para querer te destruir, para querer te dizer que você não vai conseguir, que você está perdendo o seu tempo, mas Ele te trouxe hoje aqui para ouvir essa palavra, que não tem uma causa sequer, quando você coloca na mão de Deus, Ele não vem a resolver. Ele te trouxe aqui hoje para te dar essa injeção de ânimo, para que quando você chegar no culto mais tarde, quem vai para os seus cultos ou quem já foi, dizer assim: poxa, foi uma palavra simples, mas eu senti a presença de Deus, porque eu estou sentindo a presença de Deus, irmãos. Eu não vim aqui contar testemunho de ninguém, eu vim contar do que Deus fez na minha vida, do que Ele operou na minha vida, do milagre que Ele realizou. Nós fomos curados do Covid. Nós fomos libertos pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus.
Hoje, eu e a minha casa servimos ao Senhor, porque nós servimos a Deus. E eu creio que você, que está aí do outro lado, também vai poder dizer um dia isso. Porque Deus, Ele está trabalhando na vida de cada um. Deus está trabalhando na vida de cada um hoje, pastor. De uma maneira diferente. Eu quero sair daqui hoje acreditando que o Senhor, Ele visitou cada lar, a cada família, a cada causa, nessa tarde. Então que venhamos ser como essa viúva. Independente de quanto juiz iníquo a gente tem enfrentado, indo bater na porta dele, a gente está batendo na porta daquele que é todo poderoso para fazer. E a nossa parte a gente está aqui fazendo, que é orar, interceder. Nós estamos com essa campanha, né, pastor? Essa campanha da madrugada, meia-noite, a gente está ali orando por você. Orando pela sua causa. Orando pelos pedidos de oração. Não pense você que você recebeu aquele convite via WhatsApp por acaso ou por coincidência, não. Foi o próprio Espírito Santo de Deus te convidando para você colocar o seu nome, o seu pedido de oração diante daquele grupo ali. Porque às vezes você não tem força para orar pelo teu parente, pela tua família, pela tua causa, mas ali tem pessoas preparadas, escolhidas pelo Espírito Santo para interceder pela tua causa, pela tua vida, pela tua história. Você que ainda não entrou, entra lá naquele grupo abençoado. Não se preocupa não, que ele não fica aberto para as pessoas postarem coisas e encher o teu celular, não. O grupo foi criado em prol da oração. Porque o segredo foi nos falado aqui através dessa palavra de Lucas 18. O dever de orar sem esmorecer. O dever de orar e acreditar que aquilo tudo que nós colocamos em oração, nós na mão de Deus e crendo, a gente vai receber. E eu tenho certeza que nós vamos ter testemunhos de vitória para contar do que Deus fez, porque Deus, Ele continua sendo fiel. Amém? Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração, irmãos. Eu quero orar por você nessa tarde. Eu quero entregar a sua vida, os seus propósitos, os seus pedidos. Se você quer colocar o nome de alguém aí em especial, alguma causa especial, essa é a hora. Aproveita aí, coloca o teu pedido, o nome do teu parente. Eu aproveitava todas essas oportunidades. Onde estavam mandando colocar o nome do pastor, eu colocava. Eu conseguia ser chata, irmãos. Se a pessoa chegasse aqui para mim e falasse assim, irmã, leva esse sal aqui abençoado, coloca na comida dele. Irmã, eu colocava, é a nossa fé. Não é o produto que ia fazer um milagre, não. Era a nossa fé, era tudo pela fé. Tá explicado. Meu esposo, sem ser da igreja, ele subia a monte todo dia. Todo dia, porque a blusa dele ia pro monte. A foto dele era representada ali diante daquela mesa de oração. É a nossa fé, não é o que a gente está usando que vai fazer milagre, não. A nossa fé, ela tem poder de fazer o impossível acontecer. Vamos orar. Podemos, pastor? Depois tem um louvor aí, se tu quiser. E aquele louvor abençoado. É um louvor que a gente ouvia lá na época do galpão, né? Quem acho que cantava ele muito era o pastor Alexandre. Pode orar. Vamos orar? Mas você não vai deixar eu orar sozinho não, irmãos. Feche os seus olhos aí. Aonde você está, nossa amiga, irmã Tatiana, já está colocando ali o nome da sua família. Amém? Vamos orar.
Soberano Deus, eterno Pai, Pai querido, Pai amado, Senhor, nesse momento nós entramos diante da Tua presença, Pai, reconhecendo, Senhor, que somos dependentes de Ti, que precisamos de Ti, meu Pai, em tudo que venhamos fazer na nossa vida. Perdoa, Pai, as nossas falhas, os nossos pecados, os nossos pensamentos, Pai, porque somos seres humanos, somos errantes todos os dias, Pai. Mas o Senhor é um Deus misericordioso, é um Deus que perdoa, é um Deus que entende. E nesse momento, Pai, nós estamos elevando os nossos pensamentos a Ti, Pai. Porque nós cremos, Senhor, que o Senhor está aqui no nosso meio, ouvindo a nossa oração, ouvindo, meu Pai, tudo que foi dito e ensinado para os Teus filhos hoje nessa tarde. Pai, quero Te entregar a vida de cada pessoa que está ouvindo, tanto na transmissão pelo rádio, como pela essa live, meu Pai, pelo Facebook. Senhor, nós não conhecemos, Pai, muitas dessas pessoas. Alguns até conhecemos porque faz parte do nosso vínculo de amizade, da nossa família, das nossas redes sociais. Mas essa palavra, Senhor, essa live, ela vai de encontro a pessoas que a gente nem sabe que existe, Senhor. Mas o Senhor sabe, meu Pai, a necessidade, a petição, meu Pai, de cada um, Senhor, nessa tarde. Meu Pai, eu venho te pedindo, entra, Senhor, com providência. Se é na área da saúde, se é na área, meu Pai, familiar, financeira, Pai, que o Senhor venha surpreender os teus filhos nessa tarde. Ah, Senhor, se essa mãe tem orado, meu Pai, pelos teus filhos, que se encontra perdido, sem esperança. Meu Pai, que o Senhor venha alcançar essas vidas, transformar, libertar. Pai querido, se algum de nós estamos com algum parente enfermos, meu Pai, dependendo dos médicos agora nesse momento, que o Senhor possa, Pai, visitar, Senhor, agora esse leito de hospital. Que o Senhor possa visitar, Senhor, as enfermarias, UTIs, CTIs, meu Pai, agora nesse momento, Pai. Toca, Senhor, sobre essas vidas. Meu Pai, libera, Senhor, a Tua cura conforme a Tua vontade, Senhor. Porque eu creio que tudo é para a Tua glória, Senhor. Tudo, meu Pai, tem um porquê, Pai querido e Pai amado. Visita esses nomes, Senhor, a qual Teus filhos têm colocado aqui. Ah, Senhor, que o Senhor possa visitar, Pai, essas pessoas, Senhor. Libera, Senhor, a cura, a transformação para cada uma delas. Ah, Espírito Santo, visita as pessoas que não fazem parte, meu Pai, dos mesmos estados que fazemos parte. Essas pessoas aí, Senhor, que estão de outra localidade ouvindo, meu Pai, essa programação. Toca, Senhor, no seu coração. Meu Pai, converte, meu Pai, dos seus maus caminhos, Pai querido. Sim, meu Pai. Ai, Espírito Santo, transforma, Pai. Que quando essas pessoas, Senhor, sair dessa programação, elas possam sentir, Senhor, o Teu Espírito Santo de Deus trabalhar na sua casa, na sua família. Que elas possam se sentir, Senhor, diferente, Senhor, porque o Senhor tem esse poder, Pai querido. Ah, Deus, sem o Senhor nada podemos fazer. Aqui, meu Pai, nós só somos somente um canal, meu Pai, para a vida dessas pessoas. Jesus. Faça, Senhor, conforme a Tua vontade. Opera, Senhor, aonde o Senhor tem que operar. Realiza onde o Senhor tem que realizar. Continua segurando nas mãos dos Teus filhos. Continua fortalecendo, dando sabedoria, discernimento. Santo é o Teu nome. Ah, Senhor, dá direção em tudo que venhamos fazer. Não deixa que venhamos fazer a nossa vontade não, Pai. Porque nós não conseguimos enxergar nem um palmo sobre o nosso nariz.
O Senhor consegue, meu Pai, ir muito mais além. O Senhor já sabe, meu Pai, o que vai acontecer conosco amanhã, Pai querido. Entra com livramento, entra com escape, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo livramento que o Senhor me deu, meu Pai, durante a semana passada. Meu Pai, ali, Senhor, pude ver a morte de frente, mas eu comecei a clamar o Teu santo nome, Pai. Entrar com providência, Senhor, me dá livramento, me dá livramento. E ali o Senhor, meu Pai, deu livramento e hoje eu posso estar aqui, Senhor, glorificando e exaltando o Teu santo nome, Deus Pai. Santo. Porque o Senhor foi fiel e eu tenho certeza que o Senhor continuará sendo fiel na vida de todas essas pessoas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos assim porque, já te agradecendo porque cremos na Tua fidelidade. E todos vocês que crê e acreditam em tudo que foi dito, de tudo que foi orado aqui, diz amém. Amém. E amém, e amém. Amém, irmãos? Muito obrigado pela presença de todos vocês. Muito obrigada para você que ficou até o finalzinho dessa programação aí, dessa pregação. Que eu digo que não foi uma pregação, foi somente um recado de Deus para a tua vida, né? A Ana, a minha sogra, a pastora Lucinéia, tá uma galera aqui, ó, de pessoas conosco. A Tati, a nossa vizinha ali, que colocou o nome da sua filha, seu esposo, o nosso pastor Rodrigo tá aí também com a nossa live, logo mais à noite, irmãos, às 6 horas, nós estaremos ali no culto, amém? Tá aqui também conosco o pastor Adriano. Um forte abraço, pastor. Helena Nogueira, a Tati, que eu já falei, a Ana, um montão de gente aqui, irmãos, até pessoas que a gente não conhece, mas estão aqui conosco, tá? Sinta-se abraçado nesse dia, sinta-se importante nesse dia, você tem valor, tá bom? Agora eu ofereço esse louvor para você, medita na letra dele, que eu tenho certeza que ele vai continuar falando com você, amém? Um forte abraço, um beijo para todos vocês, tchau, tchau! Vou levar meus problemas, entregar meus problemas pra Deus. Meu sogro também que tá ligadinho lá. Minha casa, meus irmãos. Tchau, povo. Filho, deixa eu sentar aqui.